Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês o jejum de Daniel. Bom, é dia 13 agora de setembro, eu finalizei 21 dias do jejum de Daniel. E é surreal quanta coisa incrível aconteceu. E eu já fiz esse jejum de Daniel outras vezes, mas não da forma que eu fiz dessa vez. A minha igreja, no começo e quase no final do ano, a gente faz o jejum de Daniel. Eu sempre tirava uma coisa no jejum de Daniel, mas dessa vez eu resolvi fazer conforme Daniel fez. Vocês vão entender, eu vou explicar direitinho. Então eu anotei tudo aqui no caderninho, toda essa trajetória, todo esse jejum. E eu trouxe o testemunho para mostrar, para falar com vocês. E eu espero que vocês gostem. Se você não viu ainda, aqui no canal eu já tenho um vídeo de jejum de 3 dias, o jejum de Esté, onde eu fiquei 3 dias sem comer nada. E foi poderoso, eu vivi uma experiência sobrenatural no segundo dia desse jejum. E eu vou deixar linkado aqui embaixo para caso você não tenha visto, você possa ver, tá bom? O jejum de Daniel, eu preciso ver que dia que eu comecei a fazer. Eu fiz eu ia imprimir, mas a minha impressora tá ali, ó. Ela tá ali, tá vendo? Ela tá sem cartucho, eu preciso recarregar os cartuchos. Sempre que você for fazer um jejum, se prepare, porque vai aparecer muitas coisas para te atrapalhar, para você não fazer, para você fazer depois e por aí vai. Isso foi a primeira coisa, porque é importante você ter uma tabelinha de todos os dias que você vai ter, até para você ir dando check no dia. Eu fiz isso, dei check em todos os dias. Aí eu tive que fazer no caderno mesmo. Fiz uma tabelinha aqui dos 21 dias e fui anotando todos os dias. Eu tenho um diário com Deus, todo dia no meu devocional eu sempre anoto, porque 95% do devocional o Senhor sempre me dá uma palavra, ou então eu tenho visões em sonho, então eu sempre anoto. Ou sempre nos meus jejuns, nas minhas campanhas, eu preciso anotar no caderno, senão eu me perco. Então, aqui, ó, eu comecei... no dia 22, o Senhor me falou que eu estava entrando no novo tempo. Eu escrevi novo tempo, novo tempo, novo tempo. Eu fiz essa tabelinha aqui do jejum de Daniel, bem simples mesmo, tá? Vocês viram que tem uns dias coloridos, que foram alguns dias que o Senhor me falou realmente que iriam acontecer algumas coisas. Então, por isso é importante você ter uma tabelinha mesmo, porque eu acredito que Deus vai falar com você. Então, no dia 22, o Senhor me falou que eu estava entrando naquele dia no novo tempo. Então, Ele me falou para mim fazer um jejum de 21 dias, fazer o jejum de Daniel. Dia 22/8 de 2025 foi quando o Senhor me falou que eu estava entrando no novo tempo, no meu devocional. Então, no dia 23/8, às 2h53 da manhã, eu levantei para o meu devocional normal e eu comecei o jejum de Daniel. Primeiro, vamos lá. Sempre, de tempos em tempos, o Senhor me pede um tipo de jejum e eu faço. Sempre que Deus pedir alguma coisa, é importante você obedecer, porque Ele sempre vai te colocar em um novo tempo, em uma nova unção, vai te dar uma nova bênção. O jejum de 3 dias destravou a minha vida em várias coisas, tanto espiritual quanto física, e esse jejum eu não tenho nem como falar pra vocês. As bênçãos materiais vêm, gente, sempre vêm, e muitas. Mas não é por isso que você faz jejum. Já falei muito de jejum aqui, já expliquei isso pra vocês. Eu tenho também um vídeo de jejum de 6 horas e de 24 horas, onde eu explico como eu faço, tudo bonitinho. Vou deixar o link aqui também do jejum. Vou fazer uma playlist só dos jejuns, tá? Que eu já fiz e que eu vou fazer. O Senhor me pediu pra me fazer vários tipos de vídeos sobre o jejum. Eu vou fazer e colocar nessa playlist. Vou deixar a playlist aqui no box de informações. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel era um dos profetas, ele era israelita, foi vendido. Um contexto pequeno aqui para você entender. Foi vendido não, ele foi capturado. Ele e algumas pessoas em Jerusalém, os israelitas, quando o Senhor permitiu que os babilônios levassem alguns deles para Babilônia cativos. Daniel foi um dos cativos que foi levado para Babilônia junto com seus amigos. Daniel, ao chegar na Babilônia, era um jovem. Aqui no capítulo 2 de Daniel, você vai ver, capítulo 2 não, capítulo 1.
Você vai ver logo o capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então aqui diz que Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele já decidiu em seu coração que ele seria fiel, que ele teria uma vida de adoração ao Senhor. Não foi só um jejum ou dois que ele fez, ele sempre teve uma vida de santificação, de jejum, de oração ao Senhor, de entrega ao Senhor. Por isso ele sempre teve todas as visões, ele viu coisas que estão acontecendo hoje em dia aqui na nossa realidade. Então, por ele ter uma vida de dedicação, uma vida de fidelidade com Deus, o Senhor sempre usava ou mostrava muitas coisas, tá? Então aqui no capítulo 1 de Daniel, ele fez esse jejum, aonde já disse o que ele deixou de comer. Ele deixou de comer as iguarias do rei e o vinho do rei, porque o rei comia de tudo que há de mais gostoso, mais saudável e suculento. Aí você indo aqui para Daniel 10, foi esse que eu fiz. Aqui nós temos outro jejum, depois de uma visão que o Senhor deu para ele. Aqui nós temos Daniel, deixa eu ver, 10... 2 e 3 diz assim: Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Ele não comeu nada que parecia agradável a ele. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, ou seja, não usou nem perfume. Tem algumas versões que diz perfume. Essa versão aqui que eu estou usando é a King James, mas na versão João Ferreira de Almeida fala perfume. Até que se cumpriram as 3 semanas completas, tá bom? Então aqui ele acrescentou até o perfume. O que que diz que ele não comeu? Ele não comeu nada que parecia agradável a ele, ou seja, ele tirou as delícias e tudo que dava prazer para ele, as delícias, e ele também não usou nem perfume. Então foi esse que eu foquei. O perfume eu usei, tá? O perfume eu usei. Mas o que eu foquei foi tirar as delícias do meu paladar por 21 dias. Então foi muita coisa. Não foi só comer fruta e salada. Então vamos lá agora que você entendeu um pouquinho da história de Daniel. Deixa eu falar aqui como foi que eu fiz. Sim, eu separei, eu acordei 2h53 da manhã, porque quando você vai fazer um jejum, você já começa a se santificar um dia antes, no dia que você vai começar. Eu sempre faço assim, eu acordo, meus devocionais são sempre na madrugada, tá? Talvez você deva estar estranhando porque eu acordei 2h30, mas é o meu horário normal para fazer devocional, porque eu sou mãe de 2, eu trabalho, eu cuido de casa, muitos serviços e coisas durante o dia, e eu não consigo, nunca fico só durante o dia, é muito raro, por pouco período que eu fico sozinha, então não dá para eu ter um tempo de qualidade com o Senhor, então eu faço na madrugada. Quando você vai fazer um jejum, você já começa a se consagrar, se santificar e separar palavra, oração, hinos que você vai usar durante o seu período de jejum. Porque não é só ficar sem comer, jejum é você ficar sem comer e alimentar o espírito, louvando ao Senhor, lendo a palavra, orando durante esse período. O importante seria bem perfeito se você conseguisse fazer 3 vezes ao dia isso, cada um faz no seu período do seu dia. Eu gosto de fazer da madrugada também, porque eu gosto de dar as primeiras horas que eu acordo é a que eu gosto de oferecer ao Senhor, para realmente ao pé da letra o versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu gosto de dar os primeiros momentos, as primeiras horas que eu acordo para o Senhor, tá? Então o que eu fiz? Eu separei palavras durante essa madrugada, já entrei em oração, separei palavras. Então eu tinha separado aqui Samuel, Daniel, Coríntios e Isaías para ler. E Isaías eu estou finalizando de ler. Daniel foi o Senhor que mandou eu ler e eu concluí. E nesse período o Senhor me mandou ler outros livros. Então os livros que eu separei não foram esses que eu li. Acabou que eu li Daniel, estou finalizando Ezequiel, mas eu já terminei o jejum em 2 dias. E eu li outros livros, outras coisas que o Senhor estava me dando palavras nesse jejum, tá bom? E aí eu separei aqui o que eu cortei. Eu cortei tudo que me parecia agradável, as delícias que eu tinha para mim. Então vamos lá, eu tirei carne, eu tirei café, eu não vivo sem café. Eu faço jejum sem carne, mas não fico sem café. Realmente tirar o café para mim é como se fosse o arroz e feijão de muitas pessoas. Então eu tirei o café, eu tirei carne. A carne também me mata muito, porque eu como carne almoço, janta.
de lei. É muito raro a gente comer outra coisa aqui. Realmente eu amo carne. Então eram minhas delícias: carne, café, frango, linguiça, peixe. Eu tirei tudo que é carne, peixe, linguiça, frango. Eu só fiquei comendo o ovo. E depois, como eu não lembrei de tirar a calabresa, eu comi calabresa porque eu não lembrei de anotar, de tirar. Vai lembrar que o que você anota de que você vai tirar, depois você não pode alterar, nem colocar, nem tirar coisas daqui, depois que você começou o jejum, tá? Eu tirei chocolate porque eu sou muito chocolatra. Eu tirei pizza porque eu amo pizza. Aqui em casa, todo domingo, depois do culto, a gente passa na pizzaria e já traz a pizza. Então eu cortei a pizza. Refrigerante, que eu amo aquele refrigerante de limão, eu sou apaixonada, então eu tirei também. E pastel, eu amo pastel, uma delícia pra mim. Então essas foram as minhas delícias que eu tirei. Foram 11 coisas, tá? E eu fiquei comendo só ovo, não comi carne nem nada do que eu falei, tá bom? Então eu fiz uma oração aqui, anotei o que eu queria. E eu também coloquei uma bênção material que eu queria muito, que eu tô orando já há um tempo sobre isso, é a troca do meu carro, que vocês vão entender a loucura que foi que Deus trouxe na minha porta. Então é importante você fazer uma lista de oração. Se você quiser colocar algumas coisas para você orar e pedir a Deus nesse momento, bênçãos, é legal. Vai lembrar que jejum não é uma barganha, você não vai fazer um jejum e trocar por uma bênção, não existe isso. Já falei muito isso aqui, mas talvez você seja novato e não tenha visto. Jejum não é barganha, jejum é uma forma de adorar a Deus, como a Bíblia nos ensina, né? É uma forma de adorar a Deus em espírito e em verdade, em deixar o seu espírito mais sensível à voz de Deus e tudo mais. Então eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas que eu queria intensificar na minha oração do jejum. Uma delas era a troca do meu carro. Tudo bem, então eu anotei aqui tudo que eu ia todos os dias para mim dando check todo dia. O Senhor me deu várias visões nesses dias, desse jejum, né? Vamos começar a falar sobre isso. Eu comecei dia 23 de agosto, o meu jejum de 21 dias, e eu finalizei no dia 12 de setembro, tá bom? Então eu comecei dia 23, quando foi no terceiro dia, a primeira bênção é que o Senhor me deu uma visão muito linda. Na verdade, não muito linda, né? Eu falo assim, sobrenatural. O Senhor já me dá várias visões, mas eu ainda não gravei, vou fazer um vídeo só sobre essa visão. Mas nessa visão, eu fui dormir, ativei meu espírito e pedi para que o Senhor me mostrasse como estava o Brasil, o que estava acontecendo no Brasil. E Ele me mostrou em sonho, em uma visão, e eu vou falar num vídeo só sobre isso, porque a visão é um pouco longa, tá bom? Então, no terceiro dia, eu já tive essa experiência espiritual com o Senhor. No sexto dia, eu tive mais uma visão, só que agora foi praticamente de olhos abertos. Eu estava no meu quarto e eu fechei o olho e eu vi como se o meu espírito levantasse e fosse lá na cozinha da minha casa. A casa estava toda apagada, as luzes, e tinha só uma vela em cima da cozinha, uma vela lá onde eu costumo orar bastante, e ela acendia toda, iluminava toda a casa. Então o Senhor me deu essa visão aí. Essa visão, vale lembrar que a vela, o fogo, a luz, ela indica a chama do Espírito Santo, né? Indica que o Espírito Santo está aceso, sua chama com ele. Está repreendido em nome de Jesus. Acabou de entrar uma abelha aqui e eu sou alérgica à abelha. Está repreendido. Eu amarro em nome de Jesus todo demônio, atrapalho, seta, fúria. Em nome de Jesus está amarrado no mundo espiritual. Nada vai me atrapalhar aqui. Espírito Santo, fala aquilo que tu queres falar, traz a minha memória. Tá, ok. Então eu estava no sexto dia, né? No sexto dia o Senhor também me deu uma visão. Era uma chuva forte, mas que a água, ela subia tão alto, mas tão alto, mas tão alto o nível da água, que ia até o poste, e eu só não era levada por essa água, porque eu ficava segurando na luz do poste. Então eu não era levada pela água por isso. Mas o céu não estava enegrecido, só olhava e via que tinha chovido, sabe? E a água tinha levado da altura do poste, então ficou muito alto, mas eu não fui carregada pela tempestade. Então eu tive esse sonho aí. No sétimo dia, o Senhor me deu uma visão de porta aberta,
Tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ai, gente, o interfone tocou, eu tive que descer correndo, subi correndo, morrendo aqui. Com 8 dias, eu tive uma resposta da minha mãe, que a minha mãe tá se recuperando de uma cirurgia, e eu tive uma resposta positiva, então eu anotei aqui. Então, dia 2, nós pulamos pro dia 2 de já setembro. Estava com 11 dias de jejum, e eu tive mais uma revelação, que essa revelação eu ainda não gravei, porque o Senhor me deu um monte de revelação e eu ainda não gravei. Agora que eu tô começando a gravar, começando por essa, né, a do jejum, depois eu vou vir postando todas as visões que o Senhor me deu. Aí teve alguns dias, no dia 25 o Senhor tinha me falado que ia me dar alguma coisa e acontecer uma bênção pra mim. 25 era o terceiro dia, que foi a primeira visão que o Senhor me deu falando sobre como o Brasil estava, que foi o que eu tinha pedido pra ele, tá? Então antes do dia 3, no dia 1º ele já mandou eu anotar, destacar o dia 25, e eu pintei, destaquei pra me saber que eu ia receber uma bênção, e foi isso que eu recebi, uma bênção espiritual, porque o meu jejum, o foco dele era realmente esse, espiritual, para Deus abençoar, me destravar, abrir mais os meus ouvidos espirituais e os meus olhos para visões. No dia 8, chegou a resposta do meu carro. A gente tinha encontrado um carro que a gente estava querendo comprar, a marca e o modelo, a gente tinha encontrado e estávamos pensando em comprar ele. Só que aí, antes disso acontecer, veio meu vizinho na minha porta me falar que estava vendendo o carro. Fez de uma forma que vocês nem acreditam, sobrenatural. Bateu na minha porta e Deus trouxe até a minha porta a minha bênção da troca do meu carro. Então, toda a glória a ele. E aí eu finalizei o jejum no dia 12, tá? Eu também tive uma revelação fortíssima, uma revelação de uma espada gigante no Brasil. Eu vou deixar essa revelação aqui embaixo, porque ela é um dos últimos vídeos postados, ela é enorme, é muito poderosa. Eu vou deixar ela aqui embaixo para que você veja. E essa visão foi que dia? Foi domingo, dia 6, tá? E no dia 4, eu tive uma visão voando, no sonho eu voava. E eu voava como se fosse uma águia, e eu ensinava várias pessoas a voar. E o que Deus me falou sobre isso, quando você sonha voando é porque você está liberto espiritualmente, você está liberto, né? Você está em um nível que está agradando ao Senhor, você não está mais lutando com o pecado nem nada disso. E eu ensinava outras pessoas a voar, é o significado de que eu tô aqui falando, pregando, falando a palavra de Deus, e isso está destravando pessoas no mundo espiritual, está dando força, sabedoria e entendimento para elas lutarem as suas guerras contra o pecado e vencerem, não caírem mais no mesmo pecado toda a vida delas, entende? Então foi isso que o Senhor me ministrou. E aí eu finalizei o jejum no dia 12 de setembro. No total foram 11 visões, bênçãos e coisas relacionadas a isso. Então o que acontece? O jejum de Daniel, ele destrava a sua vida. Onde eu mais senti que destravou realmente foi no meu espiritual. Antes o Senhor sempre me dava visões, mas visões em forma de sonho. Você não sonha algumas coisas? É um sonho vívido, mas é uma visão normal, digamos assim. Só que agora, igual nesse vídeo onde eu postei falando da revelação da espada que eu vi, a grande espada no céu, agora os sonhos, a quarta dimensão é como se ela estivesse viva, era como se ela fosse viva de verdade, sabe? E para mim conseguir sair do sonho, eu tenho que repreender, expulsar o demônio gritando tão alto que a sua voz ela dá uma vibração. Com a vibração da voz, eu estouro a dimensão do sonho e eu consigo sair e acordar na minha cama, sabe? Então realmente é como se a dimensão do sonho ela estivesse vívida agora. Igual essa visão que eu tive olhando como é que fala? Vendo o céu, vendo essa espada gigante no céu. O céu ele era vivo, ele não era um céu comum, era um céu vivo mesmo, que tinha vida, é uma coisa assim sobrenatural. Enfim, eu deixo testemunho para vocês que se você
viu esse vídeo, se apareceu para você, é Deus te falando, eu quero um jejum de Daniel, quero que você faça um jejum de Daniel. E Deus sempre nos coloca em esses tipos de propósitos para nos abençoar. Veja, eu tive 11 tipos de visão, dentro desses 11 foi visão, foi bênção material, bênção física, espiritual. Então, tudo incluso. Deus, ele abençoa todas as áreas da sua vida e ele destrava todas as áreas da sua vida. Cada vez que você se santifica mais, cada vez que você busca mais o Senhor, Ele vai te elevando, te colocando em um novo tempo com Ele. Então eu deixo o jejum de Daniel para você, como dica, para você se aproximar de Deus, buscar uma nova unção. Nós temos que sempre estar avançando em uma nova unção, um novo tempo com Deus. Nunca podemos viver como um museu do passado, das experiências passadas. Deus nunca muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então todos os dias você tem que estar renovando a sua unção com Deus. Amém? Bom, então é isso. Eu finalizo esse vídeo aqui. Eu fico olhando pra cá, vou mostrar já já pra vocês. É porque eu fico vendo o céu, o pé de coco, e aí eu tô sempre olhando pro lado. Então é isso, fiquem com Deus, que esse vídeo ele possa trazer um fogo no teu espírito para que você busque mais ao Senhor. E eu com certeza estou muito, muito grata a Deus, toda honra e glória a Ele, porque realmente eu estou em uma nova dimensão com o Senhor, tanto espiritual quanto física, e é muito maravilhoso você poder sentir, ouvir a voz de Deus, e eu deixo essa dica pra você, tá bom? Então fica com Deus, se inscreve nesse canal, deixa um joinha se você gostou desse vídeo, e a gente se vê no próximo.